Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz algo tão maravilhoso ao falar que para nós, o povo de Deus, há um descanso sabático, esse descanso profundo para aqueles que creem. Mas como conciliar essa compreensão desse descanso profundo com essa sociedade, conforme Charles Taylor fala que nós somos hoje, a sociedade da exibição mútua e da alta performance? Como conciliar na nossa mente, você, cristão, e que deseja viver uma vida para Deus, viver essa experiência do descanso em Cristo, e ao mesmo tempo esse ritmo frenético, ansioso, estressante, que quando a gente vê, a gente está sendo engolido. Será que o modo da gente lidar com isso, que o Evangelho nos conduz a lidar com isso, é nos tornamos mais passivos, preguiçosos, desleixados com aquilo que a gente faz? Ou o desejo de Deus mesmo é que a gente viva nessa competição frenética, tentando ser o melhor em tudo, tentando performar em nível hard o tempo todo? Será que essa é a forma correta? Como que a gente vive nessa tensão de, ao mesmo tempo, experimentar o poder do Evangelho que nos leva a esse lugar de descanso, e quando a gente se vê iniciando as nossas semanas já com crise de pânico, com coração palpitando de ansiedade, com a mente com pensamentos acelerados? Esse é o nosso desafio, mas para a gente entender, algo que eu gostaria de destacar, para a gente entender esse processo todo, é que o Evangelho não vai nos encorajar a sermos passivos, preguiçosos, com a desculpa que ser humilde é fazer as coisas de qualquer jeito. Ao contrário, aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer que a nossa vocação, o nosso chamado é fazermos tudo com excelência, o melhor como para o Senhor, independente daquilo que nós formos fazer, seja lavar uma louça ou ser CEO de uma empresa. A nossa vocação cristã é sim a excelência. Contudo, quando a gente olha a saúde emocional, mental da maioria dos cristãos hoje, é um povo extremamente ansioso. Nós, queridos, estamos vivendo hoje, aqui no Brasil, nós somos a nação maior consumidora de ansiolítico no mundo. Estamos cada dia mais estressados e, às vezes, com essa referência de que, como é para Deus, não importa se eu não consigo dormir à noite. E então, como que eu posso lidar com essa questão sem me tornar letárgico, preguiçoso? Para isso a gente volta, como tudo na fé cristã, como tudo na psicologia do Evangelho, a gente tem que ir e lidar com a raiz do problema, com o âmago da questão, e entender que você e eu somos seres desejantes. A nossa alma deseja o tempo todo, e na maioria das vezes, inconsciente, nós somos movidos e por detrás daquilo que a gente faz, por detrás das escolhas que a gente realiza, das vontades daquilo que nos move, existe desejos inconscientes. E o que, para eu começar a lidar com essa questão da alta performance, sem me tornar escravo disso, sem me tornar escravo dos resultados, eu tenho que me questionar: o que a minha alma está desejando quando eu digo querer alcançar a alta performance? Qual é o desejo por detrás dos meus desejos? O que a minha alma está ansiando quando eu quero ser um profissional de excelência, quando eu quero ser uma mãe incrível, quando eu quero ser um pregador, um orador, alguém que está chegando em altos níveis de performance na minha profissão? E o porquê que, quando isso, nessa minha busca, e muitas vezes envolvendo Deus na questão, ao invés disso me gerar alegria e contentamento, isso só está me deixando exausto internamente, aonde nós estamos entrando em estado de burnout, de estresse, de pânico. E para isso eu tenho que compreender que uma das fomes mais essenciais que o ser humano carrega, que você e eu mais desejamos, é que nós somos famintos por valor, por validação,
por que a nossa vida, a gente anseia por algo que nos faça sentir que a nossa vida vale a pena. E como nós ainda somos seres relativos e a gente intui que a nossa vida ainda está em muita desordem, lá no íntimo, algo diz para nós que a nossa vida não vale a pena, que nós não somos alguém. Então, a nossa alma tem uma capacidade incrível de projetar em coisas que em si mesmas não são ruins, seu trabalho, sua vida ministerial, religiosa, seu desejo de crescer na sua profissão, que tudo isso é legítimo, tem o seu lugar, mas sutilmente a nossa alma começa a projetar esse desejo de validação, de ser alguém, de sentir que a sua vida vale a pena, começa a projetar nessas coisas e nos resultados da sua alta performance, projetando até mesmo em si próprio, naquilo que você faz ou deixa de fazer, essa anseio de que se eu chegar lá, se a minha performance for de profunda excelência, então eu sou alguém. Então, se os outros olharem para mim e falarem que eu cheguei lá, que eu sou esse profissional de excelência, que eu sou esse pai e mãe incrível, que a minha família é maravilhosa, porque a minha performance de atleta, de pai, de filho, é incrível, então eu serei alguém. Então, existe e é importantíssimo para a nossa saúde existencial e para esse processo de cura e transformação se aprofundar dentro de nós. Esse olhar do ser humano como esse ser desejante, faminto por valor e significado, e que você e eu temos essa tendência distorcida e pecaminosa de projetar em coisas que às vezes são boas, mas que se tornam um significado distorcido dentro de você. Então, você imagina que se você performar muito, se você alcançar cada dia níveis maiores de alta performance, então você pode ficar em paz porque você chegou lá. Só que isso produz três tipos de resultado dentro de nós de imediato. Primeiro, uma profunda desordem interior, porque como tais realidades não foram criadas para isso, não existe nada criado que seja capaz de gerar essa profunda satisfação e te dar valor existencial, e a sua alma lá no íntimo, ela intui isso, você começa a entrar em processos de ansiedade, de medo, de culpa, de vergonha, todo tipo de desordem interna começa a ser provada dentro de você. Segunda realidade que começa a acontecer é ruptura nas nossas relações, porque o seu próximo, seu irmão, sua família, seu colega de trabalho, você começa a se comparar e competir com tudo e com todos. Porque para que você se sinta bem ao seu próprio respeito, você precisa que o outro dê errado. Você precisa se sentir melhor do que o outro. C.S. Lewis, que é um dos grandes cristãos intelectuais do século passado, ele diz no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que a gente não se acha simplesmente rico, a gente se acha mais rico que o outro. O que ele está querendo dizer ali? Que você não se acha apenas magro, você acha que o seu corpo está bonito, está mais magro, está mais musculoso em comparação ao outro. Então, essa lógica da alta performance, quando ela não é fruto de uma consciência do Evangelho, faz com que as suas relações comecem a se desfacelar. Você começa a viver em competição com tudo e com todos. Mas, no final, além dessa desordem interior, além da ruptura das nossas relações, o que nós provamos nessa caçada contínua de valor, projetando na nossa alta performance a validação da nossa existência, o que nós começamos a provar é frustração e desapontamento. Porque no final, por mais que você chegue lá, por mais que você alcance reconhecimento externo e até você veja que você chegou a grandes níveis de alta performance, a sua e a minha alma, que é faminta de um valor eterno, de uma significação absoluta e transcendente, vai começar a entrar em processos de frustração. Tanto que, se você fizer uma análise sociológica rápida, você vai ver que em lugares de grande conquista financeira,
muitas pessoas, quando chegam nesses lugares, começam a entrar em depressão, a ficarem deprimidas, porque elas projetaram na performance das suas carreiras que quando elas chegassem lá, então o interior delas se pacificaria. E não é verdade. Nunca foi e nunca será. O que a minha e a sua alma anseia, essa fome de transcendência, a minha e a sua alta performance não vai prover. Então, o que a gente começa a provar é essa frustração profunda, esse desapontamento interior que nos deixa sem chão. Mas como que o Evangelho vai lidar com isso? Porque o Evangelho são as boas novas, as boas notícias de aquilo que Deus fez em Cristo, na morte, ressurreição e na ressurreição e em todo o ministério de Jesus e que nos alcançou pela graça. Nos foi imprimido um valor eterno. Nós descobrimos em Cristo o que o autor de Hebreus vai dizer, esse lugar de finalmente a nossa alma pode descansar, porque nós entendemos, não de forma abstrata, eu digo para você, Deus te ama, então pode ficar em paz. Não, mas boas novas profundas e poderosas daquilo que Deus provou o seu amor por nós, morrendo por nós em Cristo. É a alta performance de Jesus na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, que é essa prova absoluta de que o valor eterno que a minha e a sua alma sempre ansiaram, essa significação absoluta que fez a gente bater cabeça por todos os lados, esse anseio de se saber aceito e amado que faz a gente muitas vezes sair para trabalhar desesperado, achando que o nosso trabalho vai ser capaz de prover isso dentro de nós. Toda essa caçada para nós em Cristo, ela acaba. Porque pelo Espírito Santo, nessa renovação contínua do Evangelho, a nossa alma começa a entrar numa pacificação profunda de se saber aceito, absolutamente amado, totalmente validado, porque você não mais tem a si próprio como referência, a sua alta performance como referência, mas a performance de Deus em Cristo. Aquilo que Deus fez em Cristo, que prova para nós que nós somos totalmente amados, totalmente validados, eternamente aceitos, e então a nossa alma começa a entrar em descanso, porque nós nos vemos em Cristo. Somos boa-novizados com a certeza de que para Deus nós não precisamos mais performar, porque em Cristo nós somos aceitos, somos amados. Essa caçada, essa corrida maluca para nós se findou. Só que isso, estranhamente, quando isso é bem compreendido, ao invés de fazer de você e de mim pessoas letárgicas e passivas, milagrosamente começa a desencadear dentro de nós uma nova motivação para a excelência, uma nova motivação para a alta performance, porque você entende que agora, se antes você e eu saíamos para trabalhar, para performar, porque a gente precisava conquistar, vencer, ser alguém, no Evangelho a gente já sai da cama com a boa notícia de que a gente já é mais do que vencedor. Cristo já venceu as nossas batalhas, Cristo já nos deu um novo nome, nós somos aceitos, mas a nossa motivação agora está em servir, em olhar o próximo e fazer para o bem do próximo, para Deus, para o reino de Deus, de ser um instrumento da graça de Deus, da expansão da nova criação nesse mundo. Então, o seu olhar de excelência não tem mais como referência a sua busca por ser alguém. Ao contrário, o Evangelho inverte essa lógica e se te faz saber de antemão que em Cristo você já é alguém, já é amado, já é filho, já faz parte da nova criação. Então, o seu olhar e motivação tem a ver com o privilégio de participar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, em tudo que você for fazer, você fará com a maior excelência, com a melhor qualidade, em alta performance. Mas o Evangelho, além de te dar essa profunda motivação, ele também te dá o poder da alta performance.
porque a gente subestima o quanto que a paz, não estou falando só aquela preguiça de fim do dia porque não tem mais barulho, estou falando da pacificação que o Evangelho produz pelo Espírito em nós. A paz profunda, ela é poderosa, ela te fortalece, ela cura os seus processos mentais. O seu e o meu coração, quando começa a provar essa pacificação em Cristo, você não vai querer ficar deitado o tempo todo, você vai perceber uma energia espiritual e psicológica para servir. Eu gosto de um texto em Isaías 40, quando o profeta diz que aqueles que esperam, suas expectativas todas estão no Senhor. O texto não diz que a pessoa vai deitar e dormir o dia inteiro, não. Fala que essa pessoa levantará e voará como águias, correrá e não se cansará, porque é isso que a presença do Espírito e o poder do Evangelho gera em nós, esse poder interior, pela presença do Cristo ressurreto, por essa mente que se pacificou e se sabe aceito e amado, e agora que não está numa conquista, numa tentativa de conquistar nada para si e para Deus, mas já sabe, como aquele que foi alcançado pela graça, pela herança de Deus em Cristo, fazendo parte da nova criação, e você verá dentro de você uma força interior para fazer com o melhor coração, com a melhor mente, com a melhor motivação, aonde o seu cansaço, que às vezes a gente prova, uma boa noite de sono, um bom momento de oração e reflexão vai te fortalecer. Enquanto muitas vezes essa adrenalina estressante do nosso dia, a pessoa viaja, tira férias, toma remédio, ela não percebe o fim dessa exaustão interior. Mas o Evangelho, o poder do Espírito em você, esse entendimento renovado daquilo que Deus fez por mim e por você em Cristo e que nos deu esse novo nome, essa nova identidade, essa validação e aceitação eterna, e te faz entender que agora, como um filho e uma filha amada de Deus, a nossa vocação para a excelência, para a alta performance é revolucionada dentro de nós, para que a gente seja esse instrumento, essa carta viva, essa expressão de cura de Deus para esse mundo, porque você entendeu de antemão quem em Cristo você já é, que em Cristo o seu valor está definitivo, absoluto e eterno. A minha oração por você é que os nossos olhos, os seus olhos se abram para essa realidade daquilo que Deus fez por você em Cristo, por esse valor eterno e glorioso que te alcançou pela graça, e o seu coração, a sua alma, os seus processos mentais provem esse profundo descanso, que é esse lugar de descanso para o povo de Deus. E então você veja suas motivações renovadas, sua força vital agindo, para então você agir em alta performance, mas com o coração de Cristo, com a mente de Cristo. Deus te abençoe.